Queridos irmãos, a paz do Senhor, hoje nós iremos estudar a lição de número 3, que tem como título A Graça que Alcança Todas as Nações. E por que não dizermos a graça que alcançou e alcança todas as nações? Esta lição nos convida a compreender a graça divina em sua dimensão mais ampla, um dom de Deus que transcende fronteiras, culturas e povos. Nosso propósito é explorar como a graça de Deus, revelada em Cristo Jesus, foi planejada para alcançar todas as nações da terra, transformando vidas e unindo a humanidade em um só corpo. O texto áureo encontra-se em Efésios capítulo 2, versículo 8, e nos diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós somos salvos pela graça, e não por ações, e não pelo que nós fazemos, ou seja, não são a nossa salvação, ela não é mediante as nossas obras, não é porque a gente é bom, não é porque nós merecemos, mas é porque a graça de Deus nos alcançou. E a graça, aqui deixa bem claro que pela graça sois salvos e por meio da fé. E isso não vem de nós, de vós, é dom de Deus. Então isso não é algo que vem de nós mesmos, mas é algo que vem de Deus, é dom de Deus. A palavra grega charis descreve o favor imerecido de Deus para com a humanidade. Então, qual o significado da palavra graça? Graça vem do grego charis e significa favor, presente, dom imerecido de Deus com a humanidade. Então, nós não merecíamos, nós não éramos capazes de receber por mérito próprio a graça de Deus, mas o seu grande amor, a sua grande misericórdia, na sua bondade, a sua benignidade nos alcançou. E por meio da graça é que nós somos salvos. Então, a salvação ela não vem por intermédio das obras, ou seja, não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é mediante ou por intermédio da graça, por meio da fé, como está escrito em Efésios 2 e 8. Então, nós vemos que desde Gênesis, Deus demonstra graça ao criar, sustentar e resgatar o ser humano. Então, nós vemos que a graça não é uma conquista humana, ou seja, não foi o homem quem conquistou, mas o próprio Deus, Jesus Cristo que conquistou na cruz do Calvário. Não fomos nós que conquistamos, mas Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida e vida com abundância, para nos proporcionar a salvação mediante a graça. Então, nós vemos que a graça não é conquista humana, mas iniciativa divina. Ela fundamenta toda a relação de Deus com seu povo, revelando um Deus que age por amor, misericórdia e propósito eterno. A graça revelada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, a graça de Deus se manifestou plenamente no mundo. Ele é a oferta universal de salvação, disponível a toda a humanidade, sem distinção de povo, nação ou condição. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, nos diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vemos que isso é fruto de uma conquista de Jesus na cruz do Calvário. E o que nós podemos entender é que nenhum povo está excluído do amor de Deus. Porque lá diz para que todo aquele que nele crê. Então, toda e qualquer pessoa que nele crê alcança essa graça. Então, a graça divina, ela, ou seja, nenhum povo está excluído da graça divina, nenhum povo está excluído do amor de Deus. A graça divina transcende fronteiras culturais, religiosas e étnicas. Em Cristo,
tanto judeus quanto gentios são igualmente alcançados pela mesma graça redentora. A graça e a unidade da igreja. Há um só corpo e um só espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A graça de Deus nos une em Cristo, formando uma única igreja entre todas as nações e povos. Qual a missão da igreja? A missão da igreja, então nós vamos ver aqui a missão da igreja como instrumento da graça. Ou seja, a igreja é chamada a ser portadora da graça de Deus ao mundo por meio da pregação, por intermédio da pregação. Como é que nós vamos portar a graça de Deus? Pregando o evangelho, ensinando. Então, nós vamos portar a graça de Deus por meio da pregação, do serviço e do amor. Levamos a mensagem de salvação, ou seja, por meio da pregação, do serviço e do amor, levamos a mensagem de salvação a todas as nações, cumprindo o mandato missionário de Cristo. Permanecer e crescer em Cristo. A vida cristã é uma jornada contínua de crescimento na graça. Permanecer em Cristo significa nutrir a fé diariamente pela oração, pela palavra e pela comunhão com o corpo de Cristo, crescendo em maturidade espiritual a cada dia. Bom, e falando sobre graça, é importante mencionar aqui que essa problemática, esse discurso surgiu quando, lá em Atos capítulo 15, versículo 1, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam que se aquelas pessoas não, ou seja, se os gentios não se circuncidassem conforme o uso de Moisés, não poderia ser salvo. E aí nós vemos que Paulo e Barnabé entram nessa discussão para dizer que não era assim que funcionava. Não era assim. Não era realmente necessário que eles fossem circuncidados para alcançar a salvação. E depois de muito discutir, alguns que ali estavam sugeriu que eles levassem aquela situação para a igreja de Jerusalém. E aí eles foram acompanhados para a igreja de Jerusalém. Lá em diálogo, Pedro toma a palavra e ele começa a lembrar quando o evangelho, quando a salvação, quando a mensagem de Cristo foi espalhada para os gentios. E ele termina lá no versículo 11, falando ou afirmando que todos são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Depois nós vemos que tem um relatório de Paulo e Barnabé e, por último, o discurso de Tiago. E o discurso de Tiago ele teve o intuito de reafirmar aquilo que Pedro já tinha dito, que a graça era mediante, que a salvação era mediante a graça do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que no discurso de Tiago justo, que no caso era o irmão do Senhor e líder respeitado da igreja, ele presidiu o concílio de Jerusalém. Como eu falei, esse concílio ele tinha o propósito de abordar essa temática. A salvação ela acontece por meio das obras, ou seja, precisa passar pelo processo de circuncisão para ser salvo. E o concílio de Jerusalém, que aconteceu em 48 e 50 depois de Cristo, ele teve esse propósito, desmistificar, desconstruir essa ideia de que a salvação só poderia, que aquelas pessoas, que os gentios, que a igreja gentílica só poderia alcançar a salvação mediante a circuncisão e mediante a obediência à lei de Moisés. Então, o discurso de Tiago fecha reafirmando que a graça, que a salvação, ela vem através da graça, mediante a graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Então, olha como foi a decisão do concílio. A decisão do concílio revelou que a graça que preserva a unidade da igreja é a mesma que Deus oferece como dom de salvação a todos, sem distinção. Então, o Concílio de Jerusalém confirma a graça como base da unidade cristã.
Nós já falamos sobre o significado da graça, né? Que graça significa favor, bondade, dom imerecido, ou seja, nenhum de nós merecíamos, nenhum de nós éramos dignos, mas a graça de Deus nos alcançou. E nós vemos que a graça se apresenta como um único meio de reconciliação. E vemos também que a lei revela o pecado, mas não salva. Somente a graça concede a vida. Sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Então nós vemos que através da graça, né, em Cristo Jesus, a graça não apenas perdoa, mas justifica e transforma, conduzindo o crente a uma vida santa e piedosa. Então, nós precisamos entender que a graça que salva também é a graça que ensina, corrige e fortalece. Porque quem foi alcançado por ela responde com gratidão, fé perseverante e uma vida que glorifica a Deus em obediência e amor. Então, nós vemos aqui que a graça de Deus oferece a salvação a todos por meio de Jesus Cristo. Bom, como permanecer nessa graça? Como nos aproximar do trono da graça? Como crescer na graça? Bom, a vida cristã é uma jornada contínua de crescimento na graça. Permanecer em Cristo significa nutrir a fé diariamente pela oração, pela palavra e pela comunhão com o corpo de Cristo, crescendo em maturidade espiritual a cada dia. Então, nós precisamos entender que crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe amadurecimento espiritual contínuo, ou seja, precisamos crescer na graça. Precisamos nos amadurecer espiritualmente falando. Lá em 2 Pedro, capítulo 13:18, diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Jesus Cristo. Então, nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Bom, e nós vemos que quem alcança o trono da graça, né, mediante a confiança na fé em Jesus Cristo, porque nós vemos que nós, lá em Efésios 2:8, nos diz assim, porque sois salvo pela graça, por meio da fé. Então, a fé, ela é de suma importância para que possamos alcançar a graça de Deus. Então, nós vemos a importância da confiança, ou seja, o acesso ao trono da graça ocorre com confiança e não é fundamentado em méritos humanos. Não é porque o homem é bonzinho, não é porque fulano ou ciclano é melhor do que Beltrano. Não. Não é fundamentado em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo, que removeu a barreira do pecado quando morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Por isso, o trono é chamado de trono da graça. Dele procedem o quê? Misericórdia, perdão, socorro e poder espiritual. Nós vemos, portanto, que o trono da graça não é inacessível nem reservado a poucas pessoas. O trono da graça é destinado para todas as pessoas. Ou seja, permanece aberto a todos os crentes que podem se achegar com confiança, hoje e sempre, mediante a fé em Cristo Jesus. Bom, e quais são as aplicações práticas que podemos extrair dessa lição de número 3? Perdoe como foste perdoado pela graça, sirva ao próximo com amor genuíno, compartilhe o evangelho com todas as nações, viva com gratidão, reconhecendo que tudo é graça.
Tudo é pela graça. Você chegou onde chegou pela graça. Você é o que é pela graça. Você alcançou esse ministério na sua igreja pela graça. Tudo é pela graça. E tendo essa consciência de que tudo é pela graça, permaneça firme na fé, crescendo em Cristo Jesus, como disse lá em 2 Pedro, capítulo 3, 18, cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Reflexão e chamado à graça, que possamos buscar continuamente a graça de Deus, aprofundando o conhecimento nele, crescendo na fé e vivendo como instrumentos da sua misericórdia diante de todas as nações. Então, que possamos ter essa sede insaciável de buscar ao Senhor, de aprender mais do Senhor, como disse o profeta Oséias, lá no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós vemos que essa busca é contínua, diária e constante. Precisamos estar o tempo todo buscando aprender, buscando conhecer, buscando se aprofundar no conhecimento sobre Deus, crescendo na fé e vivendo como instrumento da sua misericórdia diante de todas as nações. Então, para concluir, eu preciso dizer que a salvação em Cristo é para todos. Ou seja, ela não veio apenas para os judeus, ela não veio para um grupo específico de pessoas, não veio para um grupo seleto de pessoas. Não, 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 não. Para todos quanto aquele nele acredita. Como disse Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. Então é para todos aqueles que acreditam, todos aqueles que têm fé em Cristo Jesus. A salvação é para todos. Então, nós vemos que, à luz do ensino bíblico, o cristão é chamado a viver sobre o governo da graça, rejeitando todo o legalismo, porque nós vemos que os judeus, os fariseus, eles tinham muito essa cultura judaizante enraizada em suas vidas, em seus hábitos cotidianos, em sua conduta. E eles acreditavam que para serem salvos era necessário passar pelo processo de circuncisão, precisava remover o prepúcio, entrar e obedecer rigorosamente à lei de Moisés. Mas nós vemos que a graça, ela não é por mérito, a salvação, ela não é por mérito humano, ela não é porque ciclano é melhor, é mais bonito, é mais educado, é mais... Não, a graça, a salvação é mediante a graça. E o que é graça? É um favor imerecido. Nós não merecíamos, nós não éramos dignos, mas a graça de Deus nos alcançou por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, quando ele morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. Então, o cristão é chamado a viver sob o governo da graça, rejeitando todo legalismo e toda indiferença espiritual. Quem foi alcançado pela graça de Deus responde com o quê? Com fé, com obediência, compromisso e santidade e disposição para anunciar que a salvação de Cristo está disponível a todos. Ou seja, a salvação em Cristo Jesus é para todos. Amém? Assim nós chegamos ao fim de mais uma aula e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.